As pessoas sabem que precisam melhorar a sua comunicação interpessoal, porque essa habilidade comportamental, essa soft skill, é base para negociar, gerenciar conflitos, construir laços de relacionamento, influenciar as pessoas. E aí elas se dedicam a técnicas de falar melhor, como é que eu argumento, como é que eu falo com confiança, e elas dão pouquíssima atenção à capacidade de escutar melhor. Lembra que comunicação interpessoal envolve falar bem e escutar bem. E as pessoas só se dedicam ao falar bem, esquecem do escutar bem, que é 50% do processo. Nesse vídeo, eu quero explorar contigo a relevância da escutativa e também quero mostrar a você algumas técnicas que vão te ajudar a colocar para jogo, vão te ajudar a exercitar essa habilidade que é tão relevante e que poucas pessoas dominam. Eu me lembro de uma conversa no intervalo de aula com alguns alunos do nosso curso, nossa formação de desenvolvimento gerencial, e a gente estava num papo do tipo: quem comanda uma conversa? Quem fala ou quem escuta? E eu lembro de comentar com a turma que tende a comandar uma conversa as pessoas que fazem boas perguntas. Fazer boas perguntas é uma arte que está totalmente relacionada à escuta. Imagina que o teu interlocutor direciona o papo para um determinado assunto, mas a partir de uma pergunta poderosa, de uma pergunta bem colocada, você traz um novo contexto para a conversa, você redireciona a conversa para o tema que te parece mais adequado e mais relevante. Então, essa arte de fazer perguntas e essa arte de saber ouvir, ela é fundamental. As conversas, elas são uma via de mão dupla. É preciso falar e ouvir. E a verdadeira maestria não está em falar menos, ouvir mais, que é o que a sabedoria popular muitas vezes nos diz, né? A maestria está em ouvir primeiro e falar depois. Porque se você não souber ouvir, pouco importa o que você vai falar, especialmente naquelas conversas que são assim um pouco mais desafiadoras, conversas um pouco mais íntimas na família, ou eventualmente uma conversa durante uma situação difícil com um cliente, ou uma conversa entre sócios, frente a uma divergência. Quando tem muita coisa em jogo e as emoções ficam um pouco acalentadas, se você não souber ouvir, tudo que você falar serão palavras jogadas fora, palavras jogadas ao vento, né? Pensa num excelente negociador ou num excelente vendedor. Ele escuta primeiro e fala depois. Ele primeiro busca compreender os interesses, as objeções, e quando ele fala, ele ajusta a mensagem, ele personaliza a mensagem de maneira muito empática, buscando atender aqueles interesses e desbloquear ou eliminar aquelas objeções. Por isso é tão importante ouvir antes e falar depois. Agora, se você vai falar muito ou falar pouco, aí vai do bom senso, da sensibilidade, do contexto. Tem momento que a gente tem que se colocar, tem que se pronunciar, tem que ocupar o espaço. Tem momento que não vale a pena falar nada, mas a sutileza e a maestria está em ouvir antes e falar depois. E quando você estiver escutando o outro, é fundamental que você se prepare para escutar de maneira um pouco mais integral, um pouco mais profunda, com muita sensibilidade, com muita empatia, que vão te permitir ouvir, inclusive, aquilo que não foi falado. Você vai escutar aquilo que não foi falado, mas que pôde ser percebido pelo tom de voz que a pessoa usou, pela postura que ela adotou, pela fisionomia. Essas coisas todas nos trazem sinais de muita coisa que está sendo expressa ali naquela conversa, mas não está sendo falada. Então, para dominar essa arte de escutativa, a gente vai precisar dominar duas coisas. A primeira dessas coisas é uma forte disposição para ouvir. Você tem que ter essa disposição, tem que ter esse interesse genuíno. E depois tem toda uma técnica envolvida na escutativa. Mas tudo começa com a disposição. Aliás, eu me lembro de conduzir um
projeto de consultoria, de avaliação 360 graus, e tinha um gestor lá que tinha uma queixa recorrente por parte dos seus pares e colaboradores, e a gente foi discutir isso numa sessão de mentoria. E aí ele recebeu recorrentes queixas de que ele não tinha paciência para ouvir e interrompia as pessoas. E aí eu falei para ele, olha, geralmente a pessoa tá precisando de explicar alguma coisa e você interrompe. E aí ele me interrompeu nesse momento. E aí ele me disse que, olha, Anderson, eu só faço isso, só interrompo as pessoas quando eu já sei o que elas vão falar. E eu brinquei com ele e disse, então você tem um poder sobre-humano, você é capaz de saber o que a pessoa quer falar antes dela falar, é o poder de ler mentes. E ele deu risada, ele falou: Não, eu preciso trabalhar nisso mesmo, não tem jeito, acho que é uma ansiedade. Mas como é que faz, Anders? Como é que faz? Como é que eu melhoro essa habilidade de escuta ativa? E aí eu mostrei para ele a técnica. E eu vou compartilhar com você também essa técnica, como é que funciona, esses aspectos que vão te ajudar a ouvir com mais profundidade, com mais empatia, com mais conexão. Então vamos falar de 4 aspectos da técnica da escutativa. O primeiro deles, você já pode imaginar, é perguntar. É saber fazer boas perguntas que vão direcionar a conversa e trazer os elementos que você precisa nessa conversa. Então é bom fazer perguntas abertas que permitirão ao seu interlocutor, a pessoa que está com você, contar a história dela, trazer o ponto dela. E perguntas fechadas que vão ajudar você a pegar algum detalhe, a esclarecer algum ponto na história da pessoa. Essas perguntas são aquelas perguntas que demonstram interesse. Você fala, estou te ouvindo, quero saber mais. Mas não podem ser perguntas que demonstram desconfiança. São perguntas para saber mais, para pegar os detalhes, né? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é recolocar. E recolocar aquela habilidade de recolocar aquilo que você ouviu com as suas palavras, para assegurar que você compreendeu corretamente, que você não perdeu nada. A gente até usa a expressão parafrasear, né? É recolocar do seu jeito aquilo que você ouviu, só para checar se você compreendeu corretamente. Também um baita de um sinal de que você, de fato, está interessado naquilo que a pessoa está te contando. Um terceiro aspecto é observar, observar a linguagem corporal. Você sabe que as expressões faciais elas dizem muito, e a postura corporal também. Então, observe com muito cuidado e com muita sensibilidade a postura, as mãos dizem muito, né? Estou ansioso, não estou ansioso, os gestos, as expressões faciais, porque a gente até consegue conter alguma informação, a gente até consegue tentar evitar expressar algo com as palavras, mas é muito difícil deixar de expressar algo com a sua postura corporal, com a sua fisionomia, né? Às vezes você está evitando dizer alguma coisa e o teu corpo está gritando aquela coisa, né? Então observar a postura, a linguagem corporal é muito importante. E finalmente, refletir. Refletir emoções, quase que como espelhar o sentimento. Isso tem muito a ver com aquela técnica de rapport. Imagine que alguém está te contando um fato que está deixando essa pessoa muito preocupada e apreensiva. Então você acompanha ela, espelha o sentimento por uma sensibilidade, uma empatia, e você também demonstra a apreensão no teu rosto, no tom da tua voz, né? Se a pessoa está triste, contando um fato triste, você também espelha esse e reflete esse mesmo sentimento. Não sei se já aconteceu com você, de você estar preocupado e trazendo algum aspecto sério, que um colega eventualmente faz piada ou esboça um sorriso, né? Eventualmente esse colega quer quebrar o gelo ou baixar um pouquinho a tensão, é o jeito dele, é o processo dele. Mas para nós que estamos aqui do outro lado, dá a impressão que não levou a sério, né? Não levou, fez piada com uma coisa importante. Isso acontece muito nas relações pessoais, familiares e conjugais, né? Então, esse cuidado de refletir emoções também é muito importante. Olha, agora você já tem tanto a disposição para ouvir, para escutar de maneira um pouco mais estruturada, um pouco mais aprofundada, e também a técnica para fazer uso da escutativa. Então, está na hora de colocar isso para jogo, de usar essa habilidade tão diferenciadora e, ao mesmo tempo, poucas pessoas dominam, ela acaba sendo um diferencial. Então, vamos colocar para jogo essa habilidade de escutativa, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar
a fortalecer os laços de confiança nos relacionamentos. Isso vai te ajudar a negociar melhor, vai te ajudar a construir relacionamentos em que as pessoas percebem que você se interessa genuinamente por elas, né? E também reduz bastante os equívocos, os mal-entendidos na comunicação. Vamos colocar para jogo essa escutativa. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença na tua realidade, nos teus relacionamentos, na tua comunicação. E eu adoraria saber o que você pensa a respeito, como é que repercute, como é que bate na tua cabeça esses conceitos, essa arte, essa técnica. Então, deixa aí o teu comentário nesse vídeo, conta pra gente como é que você lida com essa habilidade de escutar, quais são os seus desafios e as suas dificuldades para ouvir com mais profundidade. E conta também, eventualmente, se você já lidou com alguém que assim não tem muita habilidade para ouvir, ou assim, fica evidente que não está interessado naquilo que você está falando. Não é fácil lidar com esse tipo de pessoas, né? Então é isso. Um grande abraço para você e bora lá exercitar a escutativa para a gente fortalecer relacionamentos e a nossa capacidade de comunicação também. Grande abraço para você e até a próxima.